Eu nunca vou esquecer o som daquela risada. Foi no dia 23 de dezembro, 3 dias antes do Natal, na cozinha da minha própria casa. Meu filho Guilherme estava olhando para o extrato bancário que tinha ficado esquecido em cima da geladeira e riu. Não foi uma risadinha nervosa, não. Foi uma gargalhada alta, debochada, do tipo que corta a alma da gente. Ele virou para a cunhada dele, a Marcela, e disse bem assim, sem nem se importar que eu estava a 2 metros de distância lavando louça: "Olha aqui, Marcela, minha mãe tem R$ 850 na conta. 850! E ainda quer dar pitaco em como eu gasto meu dinheiro." O que eu fiz depois daquilo mudou tudo entre nós. E eu não imaginava que aquela decisão ia doer tanto nele quanto doeu em mim. Meu nome é Vera Lúcia, tenho 57 anos e passei a vida inteira trabalhando como auxiliar de limpeza em 3 casas de família aqui em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Acordava às 5 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e o ar frio cortava o rosto. Tomava um café rápido, pão com margarina e café preto. Pegava minha bolsa velha de pano e saía para pegar o primeiro ônibus. Chegava no ponto às 5h30. Esperava uns 20 minutos até o ônibus chegar. Sempre lotado. Sempre com aquele cheiro de gente cansada. De gente que trabalha antes do sol nascer. Descia no centro, pegava outro ônibus. Esse ia para o bairro Cidade Nova, onde ficava a primeira casa que eu limpava. Casa grande, com 3 andares, piscina, jardim, 5 quartos, 4 banheiros. Eu passava a manhã inteira lá esfregando o chão, limpando o vidro, tirando pó, lavando roupa, passando roupa. A dona da casa mal falava comigo. Só deixava recado no papel grudado na geladeira: "Vera, lava as toalhas de banho hoje. Vera, passa as camisas do meu marido com bastante goma. Vera, não esquece de limpar atrás da geladeira." Eu era invisível. Uma sombra que entrava, limpava e saía. Saía de lá às 2 da tarde. Pegava outro ônibus, ia para a segunda casa, no bairro Santa Branca. Essa era menor, mas a dona era mais exigente. Queria tudo perfeito, passava o dedo nos móveis para ver se tinha pó, reclamava se a louça não estava brilhando, se o chão não estava encerado direito. Ficava lá até às 5, 5h30. Depois pegava mais um ônibus, voltava para o centro e de lá pegava o último ônibus para casa. Chegava em casa às 7 da noite, com as costas doendo, os joelhos inchados, as mãos ásperas de tanta água sanitária, cloro, detergente, e ainda tinha que fazer janta, limpar a minha própria casa, lavar a minha própria roupa, cuidar do Guilherme quando ele era pequeno. O pai dele foi embora quando o menino tinha 3 anos. Conheci o Ademir numa festa de rua, aqui no bairro mesmo. Eu tinha 23 anos, ele tinha 26, era bonito, sabia conversar, me fazia rir. Namoramos 6 meses, engravidei. Ele disse que ia casar comigo, e casou mesmo, mas não durou. 2 anos depois de casado, ele começou a beber, a chegar tarde, a sumir fim de semana inteiro. Dizia que ia jogar bola com os amigos, mas voltava cheirando a cachaça e perfume barato. Eu aguentei até não aguentar mais. Até que um dia ele disse que ia na padaria comprar pão e não voltou nunca mais. Sumiu. Foi embora. Deixou eu e o Guilherme sozinhos, sem R$ 1, sem nada. Nunca mais deu as caras. Nunca mandou pensão, nunca perguntou se o filho estava vivo ou morto. Fiquei sozinha, mas não reclamei, não baixei a cabeça, não fiquei esperando ninguém me salvar. Fui trabalhar, trabalhei que nem uma condenada para dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu cresci pobre, muito pobre. Minha mãe era lavadeira, meu pai pedreiro. A gente morava num barraco de 3 cômodos, sem reboco, chão de cimento frio. Eu e mais 5 irmãos. Comida era pouca. Roupa era remendo em cima de remendo. Eu estudei até a 4ª série e parei porque tinha que trabalhar, ajudar em casa. Comecei a trabalhar como doméstica aos 14 anos, na casa de uma família rica lá do Belvedere. Fui aprendendo, fui crescendo, fui me virando. Quando o Guilherme nasceu, eu prometi para mim mesma que ele ia ter uma vida diferente, que ele ia estudar, que ele ia ter roupa boa, comida farta, material escolar novo, que ele não ia passar o que eu passei. E eu cumpri. Trabalhei em 3 casas, às vezes em 4. Fazia faxina no fim de semana, lavava roupa para fora, tudo para garantir que ele tivesse o melhor. Coloquei ele numa escola boa, comprava tênis de marca quando tinha promoção, dava mesada, deixava ele fazer curso de informática, de inglês. Fiz de tudo. E ele sempre foi inteligente, sempre foi bom aluno. Tirava nota boa, era esforçado, tinha facilidade para aprender. Quando chegou no ensino médio, ele passou no CEF,
no curso técnico de eletrônica. Eu chorei de orgulho no dia do resultado. Chorei porque sabia que aquilo era o começo de uma vida nova para ele. Que ele não ia ser pedreiro, não ia ser faxineiro, não ia quebrar as costas trabalhando igual eu. Ele ia ser alguém, ia ter profissão, ia ter futuro. E foi mesmo. Ele se formou, arrumou estágio numa empresa de tecnologia, foi efetivado, cresceu lá dentro. Hoje ele é supervisor de manutenção. Ganha bem, uns R$ 5.000 por mês, tem benefícios, plano de saúde, vale refeição. Mora num apartamento financiado no bairro Eldorado. Apartamento de 2 quartos, sala, cozinha americana, uma vaga na garagem. Tem um Fiat Argo Prata na garagem. Casou com a Marcela, que é formada em administração. Trabalha num banco, também ganha bem. Os dois juntos devem tirar uns R$ 8.000, R$ 9.000 por mês. Vida boa, vida que eu nunca tive, vida que eu sempre sonhei para ele. Eu tinha orgulho, muito orgulho. Quando as patroas me perguntavam do meu filho, eu falava com o peito estufado. Meu filho é técnico em eletrônica, trabalha numa empresa grande, ganha bem, tem apartamento, tem carro. E elas faziam aquela cara de surpresa, aquela cara de: nossa, que bom, você deve estar muito feliz. E eu estava mesmo. Achava que tinha feito tudo certo, que ele ia lembrar de onde veio, ia valorizar o que eu fiz, ia me respeitar, ia me incluir na vida nova dele. Mas eu estava enganada. A mudança começou devagar, tão devagar que eu nem percebi no começo. Quando ele começou a namorar a Marcela, lá pelos 22 anos, ele ainda vinha em casa todo fim de semana. Trazia ela para almoçar, a gente conversava, ria, era bom. A Marcela era educada, simpática, elogiava minha comida, me ajudava a lavar a louça. Eu achava que a gente ia se dar bem, que ela ia ser como uma filha para mim, mas aos poucos eu fui percebendo que ela me olhava com uma certa superioridade. Olhava para minha casa simples, para os meus móveis velhos, para o meu fogão de 4 bocas todo riscado e fazia uma cara. Não era desprezo aberto, não, mas era alguma coisa. Uma espécie de pena ou de constrangimento. Depois que eles casaram há uns 5 anos, as coisas foram esfriando de vez. As visitas foram ficando mais raras. Ele parou de vir todo fim de semana. Passou a vir a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês. Depois, só em aniversário, Natal, Dia das Mães. Eu ligava durante a semana. Ele atendia sempre com pressa. Sempre com aquela voz de quem está ocupado, de quem tem coisas mais importantes para fazer. Mãe, depois eu te ligo. Tô no meio de uma reunião. Mãe, agora não dá. Tô saindo com a Marcela. Mãe, a gente conversa no fim de semana? Só que o fim de semana chegava e ele não ligava. Não aparecia. Sumia. E quando eu mandava mensagem perguntando se estava tudo bem, ele respondia com aquelas frases curtas, secas, frias. Tá tudo bem, mãe. Só tô cansado. Depois a gente se fala. Eu comecei a me sentir um estorvo. Comecei a sentir que estava incomodando, que ele não queria falar comigo, que eu era um peso na vida dele. Eu comecei a perceber que meu filho tinha vergonha de mim, vergonha da mãe faxineira, vergonha da mãe pobre, vergonha da mãe que morava numa casa simples de 3 cômodos no bairro Nacional, que tinha móveis velhos, que não sabia usar garfo e faca direito, que falava errado, que não entendia de vinho, de queijo importado, de restaurante chique, dessas coisas que a Marcela e os amigos dele gostavam. Eu não me encaixava na vida nova dele. Eu era a lembrança viva da origem humilde que ele queria esquecer. Naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos iriam pagar por aquela decisão, mas alguma coisa dentro de mim já estava rachando. Alguma coisa que eu tinha segurado por anos, engolido, fingido que não doía, estava começando a se partir. E quando a gente segura a dor demais, chega uma hora que ela explode, ou implode, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. A primeira vez que eu senti na pele o desprezo do meu filho, o desprezo real, sem disfarce, foi num domingo de abril, 2 anos atrás. Fazia um calor danado, aquele sol de outono de Minas que ainda queima, que ainda incomoda. Eu tinha acordado cedo, tinha ido na feira, comprado carne, tomate, cebola, alho. Tinha feito angu com carne de panela, aquele que o Guilherme adorava quando era criança. Lembro que ele comia 3, 4 pratos, limpava o prato com o angu, pedia mais. Achei que ia ser uma boa surpresa. Liguei para ele umas 10 da manhã. Convidei ele e a Marcela para almoçar. Ele titubeou. Demorou para responder. Deu para ouvir a Marcela falando alguma coisa no fundo.
Não deu para entender o quê. Depois ele voltou e disse que ia ver se dava, que a Marcela não estava se sentindo muito bem, que ela tinha acordado meio enjoada. Eu disse que tudo bem, que se ela não pudesse vir, ele podia vir sozinho, que eu ia deixar marmita para ele levar para ela. Ele deu uma risada sem graça, uma risada estranha, e disse: Mãe, a gente não tá mais na época de marmita, não. A gente tem a vida corrida, não dá para ficar indo e voltando assim, não. Outro dia a gente vai aí, prometo. Desliguei o telefone com o coração apertado. Sentei na mesa da cozinha. Olhei para aquela panela de angu ainda quente, para aquela travessa de carne de panela cheirando bem, e chorei. Chorei baixinho, sozinha, com a mão tampando a boca para ninguém ouvir, embora não tivesse ninguém ali para ouvir mesmo. Chorei porque percebi que eu não importava mais, que a minha comida, o meu carinho, o meu esforço não valiam mais nada para ele. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Mas eu não disse nada, não reclamei, não briguei. Achei que ele estava ocupado, que era a fase que ia passar. Continuei ligando, continuei mandando mensagem, continuei fazendo o papel de mãe. Perguntava como ele estava, como estava o trabalho, se ele estava comendo direito, se estava dormindo bem. E ele respondia sempre por cima, sempre rápido, sempre sem detalhes. Tá tudo bem, mãe. Trabalho tá puxado. Tô comendo sim. Como se eu fosse uma obrigação chata. Como se ele tivesse que dar satisfação pra mãe chata que não entendia que ele tinha vida própria. E a Marcela, quando atendia o telefone dele, era sempre educada, sempre fria. Sempre com aquele tom de quem está fazendo um favor, de quem está sendo paciente com a sogra insistente. Oi, dona Vera. O Guilherme tá no banho. Depois eu falo para ele te ligar. Só que ele nunca ligava. Ou ligava 3 dias depois, rápido, com pressa, só para dizer que estava tudo bem e que depois conversava melhor. A segunda humilhação, a segunda facada, veio no aniversário dele, em setembro do ano passado. Ele fez 30 anos. 30 anos. Meu filho completou 30 anos e eu mal conseguia estar perto dele. A Marcela ligou para mim 3 dias antes, na terça-feira, final de tarde. Dona Vera, a gente vai fazer um aniversário pro Guilherme no sábado, lá no apartamento. Nada demais, só uns amigos, pessoal do trabalho. Uma coisa simples. A senhora quer vir? Eu disse que sim, que claro que eu queria, que eu não ia perder o aniversário do meu filho. Ela disse que era às 7 da noite e desligou. Passei a semana inteira pensando no que ia levar de presente. Eu não tinha dinheiro para comprar nada caro, mas eu queria dar alguma coisa especial. Pensei em fazer um bolo. Um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que sempre foi o preferido dele. Comprei os ingredientes aos poucos durante a semana. Cenoura, farinha, ovos, chocolate em pó, leite condensado. No sábado de manhã acordei cedo. Fiz o bolo com todo o carinho do mundo. Ficou lindo, fofinho, cheiroso, com a cobertura brilhando. Coloquei numa travessa bonita, embrulhei com papel filme, peguei uma sacola de presente que eu tinha guardado e fui. Peguei 2 ônibus. Cheguei lá às 7h10. Quando eu subi para o apartamento deles, no 4º andar, já dava para ouvir música, gente conversando, rindo. Toquei a campainha. A Marcela abriu a porta. Estava arrumada, de vestido, maquiada, com um copo de vinho na mão. Ela olhou para mim, olhou para o bolo que eu estava segurando e deu um sorriso meio forçado. Oi, dona Vera. Entra. Pode deixar o bolo ali na mesa da cozinha. Entrei. E quando entrei, percebi que simples era mentira. Tinha mais de 30 pessoas ali. Tinha mesa de frios, salgadinhos, champanhe, cerveja importada, taças de vidro, guardanapos de papel estampado, balões pretos e dourados pendurados no teto, uma faixa escrita Feliz Aniversário Guilherme, com letras cursivas. Tinha gente bonita, bem vestida, todo mundo de roupa social, perfume caro, e eu ali, de sandália rasteira, calça jeans velha, blusa de malha azul desbotada, me senti completamente fora do lugar, completamente ridícula. Fui até a cozinha, coloquei o meu bolo numa mesa no canto, junto com outros doces comprados, bem casados, brigadeiros gourmet, mini tortas. O meu bolo caseiro simples parecia pobre do lado daquilo tudo. Voltei para a sala. Guilherme estava no meio de um grupo de amigos, rindo alto, contando alguma história, com um copo de cerveja na mão. Ele me viu, acenou de longe, sorriu, mas não veio falar comigo, não veio me cumprimentar, não veio me apresentar para os amigos, só acenou, como se eu fosse uma conhecida distante. Fiquei num canto da sala, perto da porta da cozinha, sem saber o que fazer, para onde ir, com quem conversar. Ninguém falava comigo, ninguém me olhava.
Eu era invisível. Fiquei ali mais de 1 hora, sozinha, segurando uma latinha de refrigerante que alguém tinha me oferecido, vendo todo mundo se divertir, vendo meu filho rir, beber, festejar, como se eu não estivesse ali, como se eu não existisse. Até que eu não aguentei mais. Peguei minha bolsa, fui até a Marcela, disse que estava indo embora, que tinha que acordar cedo no dia seguinte. Ela agradeceu pela presença, me acompanhou até a porta e eu fui. Desci as escadas porque o elevador estava quebrado. Saí do prédio, caminhei até o ponto de ônibus e esperei. Chorei o caminho inteiro de volta para casa. Chorei de humilhação, de tristeza, de decepção, de dor. Quando cheguei em casa, ainda era cedo, umas 9:30 da noite. Sentei no sofá da sala, ainda de roupa de festa, e fiquei olhando para o teto, tentando entender onde eu tinha errado, o que eu tinha feito de errado, porque meu filho, que eu tinha criado com tanto amor, tanto sacrifício, não me queria por perto, porque eu, que tinha dado tudo por ele, tinha virado uma figura constrangedora, alguém que ele escondia, que ele evitava, que ele fingia que não existia. E sabe o que doeu mais? Foi perceber que ele não fez isso por maldade. Não foi crueldade consciente. Foi pior. Foi indiferença. Ele simplesmente não pensou em mim. Simplesmente não se importou. Eu era irrelevante. Eu não fazia diferença. E isso dói mais do que qualquer grito, do que qualquer briga. Porque pelo menos na briga a gente existe. Na indiferença a gente some. Ainda assim, eu não desisti. Eu devia ter desistido, eu sei. Devia ter parado de ligar, devia ter parado de tentar. Mas eu não conseguia, porque ele era meu filho. Meu único filho. E mãe não desiste de filho, né? A gente sempre acha que vai melhorar, que vai mudar, que é só uma fase. Continuei ligando. Continuei mandando mensagem. Continuei me fazendo de boba, fingindo que estava tudo bem, fingindo que eu não estava sangrando por dentro. Até que chegou aquele mês de dezembro. O mês que mudou tudo. O mês que me quebrou e me reconstruiu ao mesmo tempo. No dia 10 de dezembro, uma terça-feira, eu liguei para o Guilherme. Era de manhã, umas 9 horas. Eu estava em casa, era meu dia de folga. Liguei para perguntar se ele e a Marcela iam passar o Natal comigo. Eu já tinha tudo planejado. Já tinha comprado o Chester, já tinha separado dinheiro para comprar os ingredientes da ceia, farofa, arroz, maionese, salada. Já tinha limpado a casa inteira, lavado as cortinas, encerado o chão. Eu queria que ficasse tudo bonito. Queria que ele visse que eu tinha me esforçado, que eu tinha feito tudo com carinho. Ele demorou para atender. Quando atendeu, a voz estava rouca, sonolenta, como se tivesse acabado de acordar. Alô, mãe, que foi? Oi, filho, desculpa te acordar. É que eu queria saber se você e a Marcela vão passar o Natal aqui comigo. Eu já comprei o Chester, já estou organizando tudo. Ele ficou em silêncio por uns segundos, um silêncio pesado, incômodo. E então disse: mãe, é que esse ano a gente vai passar o Natal na casa dos pais da Marcela. Eles convidaram a gente e sabe como é, né? A gente tem que dividir, tem que alternar. Ano passado a gente passou com você. Então esse ano é com eles. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Porque ano passado ele não tinha passado o Natal comigo. Ele tinha passado com os pais da Marcela também. Ele estava mentindo. Estava inventando desculpa. E nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa boa. Mas Guilherme, ano passado você também passou lá com eles. Eu passei o Natal sozinha, lembra? Ele suspirou, irritado. Ah, mãe, não começa. Eu não lembro direito, mas de qualquer jeito esse ano a gente já confirmou lá com eles. Não tem como mudar agora. Ano que vem a gente passa com você. Prometo. Eu engoli seco. Senti um nó na garganta. E eu, Guilherme, eu vou ficar sozinha de novo? Ele suspirou de novo, mais alto, mais impaciente. Mãe, você sabe que a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? É assim mesmo. Faz parte. Ano que vem a gente se vê. Agora eu preciso desligar. Tenho que me arrumar para o trabalho. Depois a gente conversa. E desligou. Nem esperou eu responder. Nem perguntou se eu estava bem. Nem disse tchau direito. Só desligou. Fiquei ali, parada no meio da sala, segurando o telefone na mão, olhando para a parede. Fiquei uns 5 minutos assim, sem conseguir me mexer. E então comecei a chorar. Chorei alto. Daquele jeito que a gente chora quando não aguenta mais. Quando a dor é grande demais para caber dentro do peito. Fui até a cozinha, abri a geladeira,
Vi o Chester ali, embrulhado no papel pardo. Peguei o Chester, joguei no lixo, joguei o Chester inteiro no lixo. Porque eu não ia fazer ceia sozinha, não ia comemorar sozinha, não ia fingir que estava tudo bem quando não estava. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Fiquei o resto do dia sentada na cozinha, olhando para a geladeira, para o fogão, para o relógio na parede. Pensei em tanta coisa. Pensei em tudo que eu tinha feito pelo Guilherme, em todas as vezes que eu tinha deixado de comer para ele comer melhor, todas as vezes que eu tinha andado a pé para economizar o dinheiro do ônibus e comprar roupa para ele, todas as vezes que eu tinha trabalhado doente, com febre, com dor nas costas, porque não podia faltar, porque precisava do dinheiro para pagar o cursinho dele, o inglês dele, o material escolar dele. Pensei em todas as noites que eu tinha ficado acordada fazendo trabalho de escola com ele, em todas as vezes que eu tinha ido em reunião de pais, mesmo cansada, mesmo exausta, só para mostrar que ele tinha mãe presente, em todas as vezes que eu tinha aberto mão de namorar de novo, de reconstruir minha vida, de ter alguém do meu lado, porque achava que ele precisava de mim inteira, de mim dedicada só a ele. E no final, o que eu ganhei? Abandono. Desprezo, indiferença. Eu tinha virado um peso na vida dele, um estorvo, uma obrigação chata. Foi aí que veio o dia 23 de dezembro, um sábado. Eu estava em casa, fazendo almoço, arroz, feijão, bife, comida simples só para mim. Nem estava esperando ninguém. Guilherme não aparecia aqui fazia meses, desde o aniversário dele em setembro. De repente, escutei um barulho na porta. Nem foi campainha, não. Foi direto a chave na fechadura. Ele ainda tinha a chave de casa. Eu nunca tinha pedido de volta. A porta abriu e ele entrou, trazendo a Marcela junto. Oi, mãe. Vim buscar aquela caixa de ferramentas que está guardada no quartinho dos fundos. Preciso dela lá em casa, tem umas coisas para consertar. Nem perguntou como eu estava. Nem me abraçou. Nem deu bom dia direito. Foi direto pro assunto. Eu estava na cozinha, mexendo o feijão e me virei. Tá no quartinho, pode pegar. Ele foi. A Marcela ficou na sala, mexendo no celular. Nem me cumprimentou direito. Só acenou com a cabeça, distraída, indiferente. Eu voltei a mexer o feijão, tentando não pensar, tentando não sentir. Mas senti raiva, senti humilhação, senti uma tristeza tão grande que parecia que ia me engolir. Meu filho entrava na minha casa como se fosse um depósito, como se eu fosse uma zeladora. Vinha buscar coisa dele e ia embora, sem conversar, sem perguntar, sem se importar. Foi quando o Guilherme voltou do quartinho com a caixa de ferramentas na mão. Ele passou pela cozinha e foi aí que ele viu o extrato do banco. Estava em cima da geladeira. Eu tinha ido no banco de manhã cedo, tinha sacado o extrato para ver o saldo, para calcular se dava para comprar as coisas do mês, e tinha esquecido ali. Ele parou, olhou para o papel, pegou o papel, leu, e então soltou aquela risada. Aquela maldita risada que eu vou carregar para o resto da vida. Olha aqui, Marcela. Minha mãe tem R$850 na conta. 850. E ainda quer dar pitaco em como eu gasto meu dinheiro. Eu parei. Minha mão congelou no cabo da colher de pau. O mundo parou. Senti meu rosto esquentar, meu coração disparar, minhas pernas bambearem. Não consegui me virar. Não consegui olhar para ele. Fiquei ali, de costas, paralisada, ouvindo aquela risada e ouvindo a Marcela dar uma risadinha também. Meio sem graça, mas deu. Ele estava rindo de mim, rindo da minha pobreza, rindo da minha conta vazia. Como se eu fosse ridícula, como se eu fosse patética, como se aqueles R$850 fossem motivo de piada. Mas sabe o que me doeu mais? Não foi a risada, foi a frase. E ainda quer dar pitaco em como eu gasto meu dinheiro. Quando foi que eu dei pitaco no dinheiro dele? Quando? Ah, sim, foi há 2 meses. Ele tinha me ligado para contar, todo orgulhoso, que tinha comprado uma TV de 55 polegadas, Smart, 4K, não sei o quê, uma TV de R$3.000. E eu tinha comentado, só comentado, que R$3.000 era muito dinheiro, que ele devia ter cuidado para não se endividar, que a vida era cara, que nunca se sabe o que pode acontecer. E ele tinha achado ruim, tinha ficado irritado, tinha dito que eu não entendia nada de finanças, que eu era de outra geração, que ele sabia o que estava fazendo. E eu tinha pedido desculpas, tinha dito que não queria ofender, que era só preocupação de mãe, e tinha ficado por isso mesmo. Mas ele guardou aquilo e usou agora, para me humilhar, para rir de mim, para me diminuir. Eu não disse nada naquela hora. Não me virei, não gritei,
Não chorei. Só fiquei ali, de costas, esperando eles irem embora. Ouvi a porta se fechar. Ouvi o barulho dos passos deles no corredor. Ouvi o silêncio. E aí eu desabei. Sentei no chão da cozinha. Encostei as costas no armário e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei de raiva, de humilhação, de decepção, de dor. Chorei porque percebi que meu filho tinha virado um estranho cruel, um estranho que não me respeitava, que não me valorizava, que ria da minha pobreza, da minha condição, como se eu tivesse culpa de ser pobre, como se eu não tivesse ficado pobre justamente por causa dele, porque foi por ele que eu trabalhei até não aguentar mais, foi por ele que eu abri mão de tudo, foi por ele que eu não juntei dinheiro, não comprei casa própria, não construí nada para mim, tudo que eu ganhei, eu gastei com ele. E agora ele ria dos meus R$850. Ria como se eu fosse uma fracassada, como se eu não valesse nada. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando, relembrando, juntando os pedaços. E foi aí que eu percebi uma coisa. Eu tinha passado a vida inteira me anulando, aceitando migalhas, engolindo desrespeito, fingindo que estava tudo bem, implorando por um amor que não era recíproco. E onde isso tinha me levado? A ser motivo de piada, a ser invisível, a ser descartável. E eu decidi, ali, naquela noite de insônia, de dor, de raiva contida, eu decidi que não ia mais aceitar aquilo, não ia mais implorar por atenção, não ia mais aceitar migalhas, não ia mais fingir que estava tudo bem. Eu ia me retirar, ia sumir da vida dele do mesmo jeito que ele tinha sumido da minha, e ia fazer isso de um jeito que ele nunca ia esquecer. No dia seguinte, 24 de dezembro, véspera de Natal, acordei cedo. Tomei banho, me arrumei, coloquei uma roupa limpa e fui até o banco. Cheguei lá às 8 da manhã, assim que abriu. Entrei, peguei senha, esperei ser chamada. Quando fui atendida, pedi para sacar tudo que tinha na conta, todinha. R$850. O rapaz do caixa me olhou meio desconfiado. Perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Ele processou, me entregou o dinheiro em notas de 50 e 20. Eu guardei tudo na bolsa e fui embora. Voltei para casa, peguei um envelope pardo daqueles grandes, coloquei o dinheiro dentro e então sentei na mesa da cozinha, peguei caneta e papel e escrevi. Escrevi uma carta que eu tinha guardado no peito a vida inteira, mas que nunca tinha tido coragem de colocar no papel. Escrevi tudo o que eu sentia, tudo o que eu tinha engolido, tudo o que tinha me machucado. A carta dizia o seguinte: Guilherme, você riu dos meus R$850. Riu como se esse dinheiro não valesse nada, como se eu não valesse nada. Mas deixa eu te contar uma coisa, meu filho. Esses R$850 representam 28 anos de trabalho. 28 anos de acordar antes do sol nascer. 28 anos de pegar ônibus lotado. De subir escada de casa de rico, de lavar roupa alheia, de limpar banheiro alheio, de passar pano em chão alheio, 28 anos de esfregar até as mãos racharem, de carregar peso até as costas doerem, de voltar para casa exausta, destruída, mas sem poder parar, porque tinha você para criar. Esses R$850 são o que sobrou depois de eu ter pagado todas as contas desse mês. Água, luz, gás, telefone, feira, remédio para pressão, remédio para o colesterol. Eu não tenho carro, não tenho apartamento, não tenho roupa de marca, não tenho TV de R$3.000, não tenho nada disso que você tem hoje. Mas sabe por quê? Porque eu abri mão de tudo isso para garantir que você tivesse. Eu poderia ter juntado dinheiro, poderia ter comprado uma casa, poderia ter investido em mim, mas não. Eu investi em você para garantir que você estudasse, que você comesse bem, que você tivesse material escolar novo, uniforme limpo, tênis de marca, mesada, cursinho, inglês, tudo. Tudo que eu não tive, eu dei para você e me orgulhava disso. Achava que estava fazendo certo, que você ia valorizar, que você ia lembrar, mas você esqueceu. Esqueceu de onde veio, esqueceu de quem te criou, esqueceu de quem abriu mão de tudo para te ver bem. E agora você olha para mim e vê o quê? Uma mulher fracassada, uma mulher pobre, uma mulher ridícula. Você tem vergonha de mim, Guilherme. Eu sei, eu sinto. Você me esconde dos seus amigos. Me exclui da sua vida. Me trata como se eu fosse um peso. E agora você ri da minha conta vazia, como se eu fosse uma piada. Como se aqueles R$850 não fossem o resultado de uma vida inteira de trabalho honesto, de sacrifício, de renúncia. Então tá bom, fica com esse dinheiro. É tudo que eu tenho, mas saiba
que a partir de hoje você não vai mais ter acesso a mim. Não vou mais ligar, não vou mais mandar mensagem, não vou mais aparecer de surpresa, não vou mais fazer comida para você levar, não vou mais guardar as suas coisas aqui em casa, não vou mais estar disponível, não vou mais implorar por migalhas de atenção. Você quer viver a sua vida sem mim? Então viva, mas não volte aqui pedindo o que você jogou fora. Não volte aqui esperando que eu continue aceitando desrespeito. Não volte aqui achando que amor de mãe é eterno e incondicional, a ponto de aceitar qualquer coisa, porque amor sem respeito não é amor, é dependência, é anulação. E eu não vou mais me anular por você. Feliz Natal, mãe. Dobrei a carta, coloquei dentro do envelope junto com o dinheiro, fechei, escrevi o nome dele na frente com letra firme, sem tremer. E então peguei minha bolsa, botei o envelope dentro e fui até o apartamento dele. Peguei o ônibus, desci no Eldorado, caminhei até o prédio, subi as escadas porque o elevador estava quebrado. Cheguei no quarto andar no apartamento dele. A porta estava fechada. Encostei o ouvido e ouvi barulho dentro. Eles estavam lá, mas eu não toquei a campainha, não quis falar com ninguém. Só abaixei, coloquei o envelope embaixo do tapete da entrada e fui embora, em silêncio, sem olhar para trás. Voltei para casa, preparei uma ceia simples só para mim, um frango assado com farofa e arroz. Coloquei a mesa, acendi uma vela, sentei sozinha e comi, devagar, em silêncio. E pela primeira vez em anos, eu não me senti abandonada. Eu me senti livre, livre de expectativas, livre de decepções, livre de humilhações, livre. Passou aí o Natal, passou o Ano Novo, janeiro chegou, e eu não recebi nenhuma ligação do Guilherme, nenhuma mensagem. Nada. No começo, eu achei que ele não tinha visto o envelope, que talvez alguém tivesse pegado, que tivesse sumido, mas no fundo, eu sabia que não. Eu sabia que ele tinha visto, e eu sabia que ele estava processando, estava digerindo, estava talvez pela primeira vez na vida dele, percebendo o tamanho da minha ausência, porque eu sumi de verdade. Eu não liguei, não mandei mensagem, não apareci. E ele sentiu que alguma coisa estava diferente, que alguma coisa tinha mudado, que a mãe que sempre estava disponível, sempre pronta, sempre esperando, tinha desaparecido. E isso mexeu com ele. Eu sei que mexeu, porque no dia 15 de janeiro, numa quinta-feira à tarde, ele apareceu aqui, bateu na porta, não usou a chave, bateu. E quando eu abri, ele estava diferente. Parecia menor, parecia mais jovem, parecia assustado. Tinha o envelope na mão, amassado, sujo, como se tivesse sido aberto e fechado várias vezes. Como se tivesse sido lido e relido até gastar. Mãe, eu preciso falar com você. A voz estava rouca, trêmula, quase quebrando. Eu não disse nada, só abri espaço para ele entrar. Ele entrou devagar, olhando para o chão, sem coragem de me encarar. Sentou no sofá da sala, ficou mexendo no envelope, abrindo e fechando, nervoso, inquieto. E então começou a falar. Eu li sua carta várias vezes. Eu li no dia 24, quando a gente chegou em casa à noite, e vi o envelope embaixo do tapete. Eu achei estranho. Peguei, abri, vi o dinheiro, vi a carta e li ali mesmo, de pé no corredor, e não conseguia acreditar. Não conseguia acreditar que você tinha feito aquilo, que você tinha me dado o dinheiro, todo o dinheiro que você tinha, e que você tinha escrito aquilo tudo. Ele parou, respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e continuou. Eu mostrei para Marcela. Ela leu também. E sabe o que ela disse? Ela disse que você estava certa, que eu era um filho ingrato, que eu tinha esquecido de tudo que você fez por mim, que eu te tratava mal, que eu tinha vergonha de você e que se os nossos filhos, se a gente tiver filhos um dia, nos tratarem do jeito que eu te trato, eu vou sofrer muito. Eu vou sentir na pele o que é ser descartado, o que é ser esquecido. Ele levantou os olhos para mim. Estavam vermelhos, inchados, úmidos. E então disse: Mãe, eu fui um filho horrível. Eu fui ingrato, egoísta, cruel. Eu esqueci de tudo que você fez por mim. Eu só lembrava das coisas ruins, das cobranças, das broncas, das vezes que você me deixava de castigo quando eu era adolescente. E esqueci de tudo de bom. Esqueci que você sempre esteve lá. Sempre. Quando eu estava doente, quando eu tinha medo, quando eu estava triste, quando eu precisava de alguma coisa. Você sempre estava lá. E eu te abandonei. Eu te deixei sozinha. Eu ri de você. Eu ri da sua pobreza.
Como se você tivesse culpa de ser pobre, como se você não tivesse ficado pobre justamente por minha causa. Ele começou a chorar. Chorar de verdade. Não era choro falso. Não era manipulação. Era arrependimento genuíno. Era dor. Era vergonha. Mãe, eu te peço desculpas. Do fundo do meu coração, eu não mereço o seu perdão. Eu sei, mas eu quero tentar consertar. Eu quero aprender a ser um filho melhor. Eu quero aprender a te valorizar. Por favor, me dá uma chance. Por favor. Eu respirei fundo. Olhei para aquele homem sentado no meu sofá. Meu filho. O menino que eu tinha criado com tanto amor, tanto sacrifício. E senti uma dor imensa no peito. Não a dor de quem foi humilhada, mas a dor de quem sabe que as coisas nunca mais vão ser como eram antes, que algo se quebrou. E que mesmo que se conserte, sempre vai ter a marca da rachadura, a cicatriz, a lembrança. Guilherme, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado, com firmeza, sem tremer. Eu te amo, sempre vou amar. Você é meu filho. E isso nunca vai mudar. Mas eu não posso mais aceitar migalhas. Eu não posso mais aceitar ser tratada como uma segunda opção. Eu não posso mais viver esperando que você lembre de mim. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas amigas, eu tenho a minha dignidade. E se você quiser fazer parte dessa vida, você vai ter que me mostrar isso com atitudes, não com palavras bonitas, não com promessas, com atitudes, com presença, com respeito, com consideração. Ele assentiu, limpando o rosto de novo. Eu vou mostrar, mãe. Eu prometo. Eu vou mostrar. E ele mostrou. Não foi da noite pro dia, não foi perfeito. Teve recaída. Teve semana que ele esqueceu de ligar. Teve momento em que ele voltou aos velhos padrões, aos velhos hábitos. Mas quando isso acontecia, eu não deixava passar. Eu lembrava, eu cobrava, eu não aceitava. E ele ouvia. Ele começou a vir aqui toda semana. Começou a me ligar durante a semana, sem motivo, só para saber como eu estava, para conversar, para contar do dia dele. Começou a me convidar para almoçar na casa dele. E a Marcela, que antes me tratava com frieza, com superioridade, passou a me receber melhor, passou a conversar comigo, passou a me incluir. Eu não voltei a ser aquela mãe que fazia tudo, que se anulava, que vivia em função do filho. Não. Eu construí um espaço novo, um espaço onde eu era respeitada, onde eu importava, onde eu tinha voz. No mês de março, o Guilherme fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele apareceu aqui numa sexta à tarde, sem avisar, com uma caixa de ferramentas na mão. A mesma que ele tinha vindo buscar naquele dia maldito. Ele entrou, colocou a caixa no chão e disse: Mãe, eu trouxe de volta. Não preciso mais dela. Mas se você precisar de alguma coisa consertada aqui em casa, é só me chamar. Eu venho. E veio mesmo. Consertou a torneira da cozinha que estava pingando há meses. Trocou a lâmpada da sala que tinha queimado. Pintou a parede do quarto que estava descascando com tinta que ele mesmo comprou. Passou o dia inteiro aqui, trabalhando, conversando comigo, rindo, lembrando de histórias antigas, de quando ele era pequeno, de quando ele me ajudava a fazer bolo, a lavar roupa, a varrer quintal. E no final do dia, quando ele estava indo embora, ele me abraçou. Um abraço apertado, demorado, daqueles que a gente sente que é de verdade, que é de coração, e sussurrou no meu ouvido: Obrigado por não ter desistido de mim, mãe. Obrigado por ter me ensinado o que é respeito. Obrigado por ter me mostrado que amor sem dignidade não é amor. Eu chorei, mas dessa vez não foi de tristeza, foi de alívio, de esperança, de paz. Hoje, 1 ano e 2 meses depois daquela véspera de Natal, as coisas estão melhores, não perfeitas, mas melhores. O Guilherme ainda tem os defeitos dele. Ainda é meio distraído, ainda esquece de coisas às vezes, ainda se perde no trabalho, nas responsabilidades, na correria. Mas ele mudou, ele aprendeu, ele cresceu. E eu também aprendi. Aprendi que amor não é se anular, que amor não é aceitar desrespeito em nome de um laço de sangue, que ser mãe não é desaparecer, que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor, pelo contrário, é a maior prova de amor que a gente pode dar, porque é ensinando as pessoas a nos respeitar que a gente mostra para elas o valor que a gente tem. Aprendi que às vezes a gente precisa sumir para ser notado, precisa se retirar para ser procurado, precisa impor limite para ser respeitado, e que essa não é uma atitude cruel, é uma atitude necessária, é uma atitude de amor próprio, porque quando a gente não se valoriza, ninguém valoriza a gente. Quando a gente aceita qualquer coisa,
As pessoas vão dar qualquer coisa. E quando a gente se põe em último lugar, é lá que as pessoas vão deixar a gente, eternamente. Eu ainda trabalho nas minhas 3 casas. Ainda acordo às 5 da manhã. Ainda pego o ônibus lotado. Ainda limpo casa alheia. Ainda volto para casa cansada, com as costas doendo, com os joelhos inchados. Ainda tenho os meus 800, 900 reais na conta no final do mês. Nada mudou na minha vida financeira. Nada mudou na minha condição social. Mas tudo mudou dentro de mim. Porque hoje, quando eu olho para esse dinheiro, eu não vejo fracasso. Eu vejo dignidade. Eu vejo trabalho honesto. Eu vejo independência. Eu vejo liberdade. Eu vejo valor. E quando o Guilherme vem aqui, quando ele senta na mesa da cozinha e come o angu que eu faço, ele não come por pena. Ele come porque quer, porque escolheu, porque aprendeu que aquele angu, aquela comida simples, aquela casa humilde, vale mais do que qualquer restaurante caro, qualquer apartamento chique, qualquer vida de aparência. Porque aqui tem história, tem verdade, tem raiz, tem amor de verdade, não amor de fachada. Eu não sei o que o futuro reserva, não sei se o Guilherme vai manter isso para sempre, não sei se ele vai recair, se vai voltar a me negligenciar, se vai esquecer de novo. Mas eu sei de uma coisa: se isso acontecer, eu não vou ficar quieta. Eu não vou aceitar. Eu não vou me anular de novo. Porque eu aprendi que a gente ensina as pessoas a nos tratar. E se a gente aceita ser tratado mal, as pessoas vão tratar mal. Mas se a gente impõe respeito, as pessoas respeitam. Ou se afastam. E se afastam é porque não merecem estar perto. Às vezes eu penso naquele dia 23 de dezembro. Naquela risada. Naquele 850 reais. E eu ainda sinto uma pontada no peito. Ainda dói, mas hoje, essa dor não me paralisa mais. Ela me lembra de que eu sou forte, de que eu sobrevivi, de que eu não me deixei quebrar e de que mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando a dor parecia insuportável, eu tive coragem de escolher a minha dignidade, de escolher a mim mesma, e isso me salvou. E sabe o que eu quero que você que está ouvindo essa história entenda? Que não importa quantos anos você tenha, não importa quantos filhos você criou, não importa quanto você se sacrificou, não importa quanto você deu. Você não merece ser tratado como lixo, você não merece ser motivo de piada, você não merece ser esquecido, você não merece ser descartado. E se alguém, seja filho, marido, irmão, amigo, quem for, está te tratando dessa forma, você tem o direito de se afastar, tem o direito de impor limite, tem o direito de escolher a sua paz, a sua dignidade, a sua saúde mental. Não é egoísmo, não é falta de amor, não é crueldade, é amor próprio, é respeito próprio, é dignidade. E dignidade não se negocia, não se vende, não se troca por migalhas de afeto, não se troca por nada. Hoje eu tenho 58 anos e eu aprendi que a vida é curta demais para a gente viver implorando para ser amado. Curta demais para a gente aceitar ser tratado como se não importasse. Curta demais para a gente se anular em nome de uma relação que só existe de um lado. A vida é curta demais para a gente desperdiçar com pessoas que não nos valorizam, que não nos respeitam, que não nos enxergam. Então, se você está passando por algo parecido, se você tem um filho, uma filha, um marido, uma esposa, alguém que te despreza, que ri de você, que te trata mal, que te faz sentir pequeno, insignificante, saiba que você não está sozinho e saiba que você tem escolha. Você pode continuar aceitando ou pode se levantar, olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: não, não mais, não comigo. Eu mereço mais e eu vou buscar esse mais, nem que seja sozinho. Vai doer muito. Porque a gente ama, e quando a gente ama, a gente quer estar perto, quer ser aceito, quer ser valorizado. Mas às vezes, o único jeito de ser valorizado é se afastando, é mostrando para a pessoa o que é viver sem você. É ensinando na prática, na dor, o que é perder aquilo que se tinha de graça, aquilo que se tinha sempre disponível, sempre presente, sempre incondicional. E se depois disso tudo, a pessoa não aprender, não mudar, não voltar arrependida, não reconhecer o erro, não valorizar, então é porque não merecia estar na sua vida mesmo. E você vai sobreviver. Vai doer, mas você vai sobreviver. Vai seguir em frente. Vai encontrar paz. Vai encontrar dignidade. Vai encontrar pessoas que te valorizam de verdade. Pessoas que te enxergam, que te respeitam, que te amam de forma saudável
equilibrada, recíproca. Porque no final das contas, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente não precisa de dinheiro, não precisa de apartamento, não precisa de carro, não precisa de roupa de marca, não precisa de viagem para a praia. A gente precisa de respeito. A gente precisa de consideração. A gente precisa de alguém que olhe para a gente e veja valor, que veja história, que veja sacrifício, que veja amor, que veja a gente de verdade, não a versão que a gente representa, mas a gente de verdade, com defeitos, com limitações, com feridas, com cicatrizes, e que mesmo assim escolha ficar, escolha amar, escolha valorizar. E se você não tem isso, se você não tem ninguém que te veja assim, é melhor estar sozinho, porque solidão escolhida, solidão consciente, solidão digna, é muito melhor do que companhia que humilha, que diminui, que fere, que machuca, que destrói por dentro. Eu escolhi a minha solidão naquela véspera de Natal e foi a melhor decisão que eu tomei. Foi a decisão mais difícil, mais dolorosa, mais assustadora da minha vida, mas foi a melhor, porque foi a partir dela que tudo mudou, que eu mudei, que meu filho mudou e que a nossa relação, mesmo rachada, mesmo ferida, mesmo marcada, conseguiu ser reconstruída em cima de uma base nova, uma base de respeito, de verdade, de dignidade, de reciprocidade. E hoje, quando eu olho no espelho, eu me reconheço. Eu vejo uma mulher forte, uma mulher que não se curvou, uma mulher que não aceitou migalhas, uma mulher que ensinou o próprio filho a ser um homem melhor, não porque implorou, não porque se anulou, não porque aceitou tudo, mas porque se afastou, porque se retirou, porque impôs limite, porque mostrou que amor sem respeito não é amor, é dependência, é anulação, é autodestruição, e que ela não nasceu para isso. E eu não nasci para isso. Nenhuma de nós nasceu para isso. Nenhuma mãe, nenhuma mulher, nenhum ser humano nasceu para aceitar desrespeito, humilhação, abandono emocional. A gente nasceu para ser amado, para ser respeitado, para ser valorizado. E se a gente não tem isso nas relações que a gente constrói, então a gente precisa ter coragem de reconstruir, de mudar, de impor, de exigir, porque a gente merece, a gente sempre mereceu. Então, se essa história tocou o seu coração, se você se identificou, se você está passando por algo parecido, deixa aqui nos comentários a sua história. De que cidade você é, o que você está vivendo, como você está lidando, se você já conseguiu impor limites, se você ainda está lutando para encontrar essa coragem, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa compartilhar essas dores, essas experiências, esses aprendizados, porque quando a gente fala, quando a gente se abre, quando a gente divide, a gente descobre que não está sozinho, que tem muita gente passando pela mesma coisa, sofrendo as mesmas dores, enfrentando os mesmos desafios e que juntos, a gente se fortalece, a gente se apoia, a gente se cura. E se você quer mais histórias assim, histórias reais, histórias que tocam o coração, histórias que ensinam, que transformam, que inspiram, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma história nova, uma história de superação, de dignidade, de limite, de reconstrução, de mulheres reais, de homens reais, de pessoas reais que um dia disseram não, que um dia escolheram elas mesmas e que por causa desse não, por causa dessa escolha corajosa, conseguiram recuperar o sim para elas mesmas, conseguiram se reencontrar, conseguiram se reconstruir. Obrigada por ter ouvido até aqui, obrigada por ter me dado a sua atenção, o seu tempo, a sua empatia, a sua presença. E lembra, sempre lembra, você merece respeito, você merece dignidade, você merece amor de verdade. Amor que vê, que valoriza, que cuida, que protege, que honra. E se você não está recebendo isso, se você está recebendo menos do que isso, talvez esteja na hora de dar um passo para trás, de se afastar, de impor limite e deixar que as pessoas sintam a sua falta. Porque só assim, só sentindo a ausência, só sentindo o vazio, elas vão aprender o seu valor. Vão aprender o que é ter você por perto. E vão aprender, quem sabe, a nunca mais te perder. Um abraço forte no seu coração. E que você encontre a sua paz, a sua dignidade. E a coragem de escolher você mesmo, você mesma, sempre, sempre.